Olá, pessoinhas. Boa noite. Vim trazer aqui uma palavra para vocês, né? Uma palavra que eu estava lendo pela manhã, ainda há pouco reli novamente. Fala um pouco sobre Elias, essa palavra. Elias e a depressão que Elias enfrentou, né? Vou ler aqui o texto rapidamente, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19. Eu não vou ler a história completa, mas se você que porventura quiser depois entender um pouco do contexto dessa história, está lá em 1 Reis, capítulo 19, que diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu, e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será longo. Somente até aí. Estava analisando um pouco, né, a respeito desse contexto de Elias e observando quantas e quantas vezes a gente se sente com medo, tem desejo de estar só. Talvez você que está aí no outro lado, vendo esse vídeo agora, ou talvez você vá ver esse vídeo amanhã ou depois. Talvez você esteja nesse momento com aquele sentimento, aquele desejo de estar só, de ficar quietinho no canto, sem ninguém te incomodar. Talvez você esteja com o sentimento de não participar mais de nada, de se isolar. E como muitas pessoas falam, né, de chutar o balde, de chutar, no popular dizendo, de chutar o pau da barraca. Talvez você se encontre nesse momento, entregue à própria sorte, assim como Elias, que diz assim no versículo 3: Temendo, pois, Elias, temendo. Temer falar de medo. Quantas vezes não estamos temerosos diante de algumas notícias que nós recebemos, diante da situação até que o mundo se encontra? Chegou aos ouvidos de Elias que Jezabel iria fazer com ele, assim como fez com os profetas que eram conhecidos e amigos de Elias. Jezabel mandou matar todos os profetas e ela fez um juramento. Ela disse: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, por essas horas, eu não fizer a sua vida como eu fiz a cada um desses profetas. Ela estava jurando nesse momento Elias de morte. E quando o mensageiro dela fala isso para Elias, a palavra diz no capítulo 3, temendo, pois, Elias. Eu creio que grande foi o desespero desse homem. Porque como é que de uma hora para outra esse homem ele está anunciando a verdade, pessoas que já haviam se desviado da verdade, apostatando da fé, acreditando em outros deuses, e esse homem a todo tempo
tentando apregoar a verdade, e agora esse homem é perseguido. Esse homem tinha servido a Deus de todo o coração e naquele momento ele estava sofrendo uma perseguição, estava sendo jurado de morte e ele temeu, assim como eu e você tememos, diante de muitas coisas que acontecem. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Aí você me pergunta, mas Cátia, quem era esse moço que Elias andava? Se a gente for estudar, analisar a Bíblia, alguns profetas, alguns líderes, eles sempre tinham alguém que eles andavam, até mensageiros também, sempre andava com alguém. E Elias tinha um moço, Elias tinha alguém que andava com ele, que acompanhava ele na jornada dele. E naquele momento Elias vai até Berseba e deixa aquele moço lá. Agora Elias deixa o moço lá e agora Elias vai andar sozinho. Quantas e quantas vezes nós nos afastamos das pessoas e preferimos estar só, preferimos a solidão? Não é diferente de Elias, não é diferente para mim, não é diferente para você. Muitas vezes deixamos as pessoas de lado e agora preferimos nos isolar, ficar no nosso cantinho, ficar em nosso mundo. Versículo 4 diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto. E Elias mesmo foi para o deserto. E quantas vezes nós nos colocamos nessa posição? Caminhamos para o deserto. Nós mesmos caminhamos para o deserto quando rejeitamos a presença de algumas pessoas por perto, quando muitas vezes nos isolamos, não queremos sair, não queremos mais fazer nada, só queremos ficar ali, no nosso cantinho. Esse é o deserto que muitas pessoas estão enfrentando nesse momento. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, existem pessoas trancadas nos seus quartos, chorando, pessoas angustiadas, pessoas atravessando seus desertos. Eu costumo dizer que cada um enfrenta uma batalha que os outros desconhecem. Nesse momento existem pessoas que estão com o desejo de tirar sua própria vida. Nesse momento existem pessoas que já estão tirando a sua própria vida. Assim também como nesse momento. Existem pessoas que estão lutando para viver um pouquinho mais. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor que os meus pais. Quantas vezes já dissemos: Senhor, basta, para mim já deu, acabou, não dá mais, basta. Porque muitas vezes, irmãos, o sofrimento do ser humano ele é tão grande, que a gente acha que não vai suportar. Muitas vezes a gente carrega fardos que não é para nós carregarmos. E devido ao peso desses fardos, a gente diz: Senhor, basta, já chega. Versículo 5 diz assim: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo, vejam que nem tudo está perdido. E eis que um anjo o tocou-lhe: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será de sobremodo grande. Irmãos, as promessas de Deus para as nossas vidas são tão grandes, que muitas vezes a gente está focado na nossa ansiedade, a gente está focado na nossa depressão, a gente está focado nas coisas que estão acontecendo no mundo e a gente esquece que o caminho que Deus tem para nós é de sobremodo grande. As coisas que Deus tem para realizar na minha e na sua vida é grande. Deus quer nos curar para que amanhã nós venhamos ser instrumento de cura para outras pessoas. E assim como o anjo falou para Elias naquele momento: Elias, levanta-te e come, porque o caminho te será de sobremodo grande. Eu posso aplicar essa palavra para a minha vida, eu posso aplicar essa palavra para a sua vida.
se levante. Você que está aí no seu deserto, você que está sentado debaixo de um pé de zimbro, levanta-te, porque o que Deus tem para fazer com sua vida e através da sua vida é grande. Deixa essa ansiedade de lado, deixa toda inquietação de lado, tudo aquilo que tem tirado teu fôlego, tudo aquilo que tem tirado a sua paz, deixe de lado e caminhe no caminho que Deus ele tem preparado para você andar. Eu quero finalizar aqui com um texto que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Muitas vezes nós precisamos, irmãos, lançar diante do Senhor todas as nossas inquietações, toda a nossa ansiedade, porque Deus, ele tem cuidado de mim, Deus, ele tem cuidado de você. Então, para que se desesperar? Eu sei que o mundo está um caos, eu sei que cada um enfrenta uma luta que outros desconhecem. Às vezes a gente vê as pessoas sorrindo, mas a gente não sabe as lutas que essas pessoas têm travado por dentro. Mas eu digo para você, lance sobre o Senhor toda a sua inquietação, toda a sua ansiedade. E assim como Deus, ele cuidou de Elias, ele está cuidando de você nesse momento. Talvez você possa estar me perguntando, Kátia, mas você não sabe o que eu tenho passado, você não sabe o que eu tenho vivido. Eu não sei, realmente, eu não sei, mas Deus, ele sabe. E Deus, ele está cuidando de tudo, Deus, ele é soberano. Muitas vezes ele permite algumas situações para nos fortalecer lá na frente, para que lá na frente nós venhamos servir de consolo para outras pessoas. Mas tem horas que nós precisamos dar um basta, basta. O dia do sofrimento acabou, é hora de se levantar e caminhar nos caminhos do Senhor. É hora de se levantar, assim como o anjo disse para Elias: Elias, levanta. Não é mais para você ficar sentado aí debaixo do pé de zimbro, se lamentando, desejando a morte. É momento de se levantar e se revestir das armaduras de Deus e combater o bom combate. Então, como eu falei para vocês que seria uma palavra breve, que o bom Deus esteja nesse momento consolando você, abraçando você, que Deus ele esteja esquadriando cada cantinho do seu coração, enxugando suas lágrimas. Que nessa noite você receba da parte do Senhor toda a força que você precisa para prosseguir. Não deixe essa ansiedade te vencer, não deixe essa depressão te vencer. E mais uma vez, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Jesus Cristo, tem cuidado de vós. Tenham todos uma boa noite, que Deus continue abençoando cada um de forma grandiosa. Amém?